Eu gostaria de saber se para você, o pastor, o apóstolo, o crente, o cristão, ele está acima da lei da terra? Para você, o cristão evangélico, o pastor, ele vive em outro planeta, tipo o Unibirus? Para você, eu estou perguntando para você. Porque o que tem acontecido no momento, tudo leva a entender que é mais ou menos por aí. Eu estou aqui com o site Fuxico Gospel aberto e olha aí, não foi sexo oral, diz Luiz Hermínio sobre criança abusada pelo marido de Heloísa Rosa. Para falar a verdade, eu não faço nem ideia quem é essa gente, embora eu seja evangélico já há longa data. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Xixová é o pico, é a montanha mais alta aqui da cidade. A Rádio Web Xixová, a estação local. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 70 até 2010 e toca um pouquinho da música cristã. Para mim, música cristãs são aquelas tirado de passagem bíblicas, mas para mim não são louvores, porque louvor só se canta para Deus, mas os cantores que se dizem louvar a Deus estão pior do que os cantores chamado mundano, ou seja, esse louvor nunca vai chegar lá no céu. Haja visto o que essa gente está fazendo. Tá aí. Não foi Opa, não pode falar essa palavra. Não foi foi sexo oral. Ou seja, sexo oral pode. O famoso chupetão, o boquete não é pecado e não tem lei segundo essa figura aí, Hermínio. Mas bora lá ver esse assunto aqui, como é que tá. Vamos ver o que ele disse aqui, porque o que ele disse é problema, né? Vamos lá. Então vamos abrir o site aqui do Fuxico Gospel para a gente poder ler aqui. Não foi, não foi, foi sexo oral. Mas espera aí, pelo que eu vejo, pelo que eu ouvi, essa pessoa, a pessoa envolvida, parece que a criança tinha 5 anos. Eu só não entendi se era ele fazendo na criança ou a criança fazendo nele. Mas, pela malandragem, eu não consigo entender, tá? Eu não consigo entender. Mas, segundo, segundo esse pastor aí, ele não praticou nada de errado. E parece que a lei americana também concorda com isso. Eu já disse aqui para vocês no canal, vivo dizendo isso. A lei justa americana é uma farsa. A lei justa, a justiça americana é praticada em Hollywood, é praticada nos seriados de TVs, mas a realidade é bem diferente. E eu queria falar sobre passação de pano. Passação de pano. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que vão me ouvir. Eu sei que o meu canal tem pouco alcance,
Mas o pouco de alcance que eu tiver, eu gostaria de saber se lá na terra do tio Sam o evangélico pode praticar todo tipo de atrocidade que não tem problema nenhum, porque esse camarada aí foi mandado para casa. Se fosse aqui no Brasil, ele já estava sentado no colo do capeta, porque os próprios brasileiros dizem que aqui não tem lei. Mas pelo que eu estou vendo, não é lá que não tem lei. Ou seja, lá a lei é para alguns. Será que se fosse um pastor brasileiro e tivesse uma pelinha um pouco mais escura ou latina, teria o mesmo tratamento? É uma pergunta isso, porque eu já estou de saco cheio de ouvir pessoas dizer que no Brasil não tem lei. O Brasil tem lei e tem muita lei. Mas bora lá, porque senão vou mudar um pouco do foco do assunto aqui. Espera lá, parece que o negócio saiu fora do ar aqui. Opa, volta aí. Ó, vamos lá então, aí, vamos ver aí. O pastor Anderson Silva detalhou uma conversa entre o apóstolo Luiz Hermínio, líder do quê? Mevan. É um pastor que não foi identificado. De acordo com Silva, na conversa, Hermínio minimiza o crime que teria sido cometido por Marcos Grubert, esposo da cantora gospel Heloísa Helena, acusado de abusar, acusado de funhanhar uma criança de 5 anos. Ou seja, não importa se foi oral ou que diacho foi, a criança tem 5 anos. Não é 16, não é 17, é 5 anos. Então, não tem como passar pano para uma coisa dessa. Os únicos passador de pano aqui é o Marcos Feliciano, que passou pano um dia desse aí, e, lamentavelmente, o Malafaia é outro passador de pano. Ele quer expor o que as pessoas fazem de errado na política, e eu também exponho, mas quando é na sua própria casa, ou seja, na igreja evangélica, ele é totalmente contra. É assim que age a maioria dos evangélicos. Mas bora lá, porque esse negócio aqui, eu vou botar aqui, ó, vou mudar aqui um pouquinho o foco para falar de outros assuntos aqui, ó. Vamos lá, anota, anota, anota. Pastor Malafaia diz que mulheres inventam estrupo. Vamos ver. O Malafaia deve saber dessas histórias, né? Ele deve ser bom nessas coisas. Está dizendo que as mulheres inventam porque ele conhece. Pastor Silas Malafaia diz que mulheres inventam estrupo para fazer um aborto. Peraí, Malafaia, que onda é essa daí, cara? Que perturbação é essa que você está falando, cara? Que perturbação é essa que você está falando, cara? Vigia no que você fala. Vigia, cara. Que doideira essa daí. Pode até ser, pode até ser, pode até ser que alguém faça isso. Mas você botar como todo mundo, aí complica. Aí complica, mala. Que onda é isso aí, cara, que você tá falando? Mas bora lá, porque você. Olha lá, o pastor Silas Malafaia, conhecido por defender pautas conservadoras. Não, não. Essa gente, elas não defende pauta conservadora titica nenhuma.
Eles não são conservador. Conservador do quê? Conservar crime, é isso? Parece que essa gente acha que família é tudo perfeito. Parece que essa perturbação aqui, o Silas Malafaia, eu sou conservador, eu defendo a família. Que família você defende? Olha na Bíblia, olha lá na Bíblia, o negócio de família. Quer que eu te lembro como é que é as coisas de família na Bíblia? Quer ou não? Então bora lá falar um pouco de família. Eu sou conservador, tenho que defender a família. Então lá, eu vou defender para vocês a família. Primeiro casal, Adão e Eva. 2 filhos, um matou o outro. Cadê a família? Isso tem alguma coisa a ver com a família? Alguém, o Adão ou a Eva, incentivou lá o cidadão a matar o irmão dele? Pois é, família, matou o irmão e só tinham 4 pessoas e o cara já matou um. Família. Quer mais? Quer mais? O pai da fé estava viajando, o Abraão, quando alguém achou a Sara bonitona e falou: opa, vamos dar essa mulher pro rei. O pai da fé, que defensor da família, falou: não, essa mulher não é minha mulher, não, essa daí é minha irmã. E os caras levaram ela pro rei lá. Como isso se chamaria hoje? Diz pra mim aí, eu, defensor da família. E os filhos de Abraão, Jacó, Esaú, como foi? Meu amigo, é lá na Bíblia que a família, que o cara transou com a mulher do pai. E ganharam lá umas maldição que ninguém entende muito bem o que é isso. O cara tinha 3, 4 mulheres, o cara foi lá, o próprio filho, e cutucou a mulher do pai. Não, é. E cadê esse papo de família? O que aconteceu com essa família? É família. Cara, família é assim. Você tem 5, 6, 3, 2, 10, 15 filhos, mas cada um tem a sua própria cabeça. Cada um age do seu próprio modo. Você pega uma família que tem 5, 6 filhos, tudo do mesmo pai, da mesma mãe, mas os ensinamentos não é o mesmo. Então que papo é esse de eu sou conservador da família? Que isso não existe, cara. Cada um tem uma cabeça. O próprio Jesus Cristo deu uma cena inusitada. Ele estava dando os ensinamentos, alguém foi lá avisar ele, falou: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e quer falar com você. Aí Jesus, até onde eu sei, ele não disse assim: mamãe, a mamãe está aí. A mother, cadê minha mãe? Aonde está a mamãe? Meus irmãozinhos queridos. Ele não disse isso. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são esses aqui que estão ouvindo os meus ensinamentos. Aquele que está lá fora. Engraçado. E da onde é que surgiu essa praga de eu sou conservador tradicional da família? Que papo é esse? Se nem lá entre os patriarcas, em nenhum deles você vai encontrar na Bíblia o Davi. Defensor da família, o Davi. O cara já foi na família do outro lá e pumba, cutucou. Defensor da tradicional da família. Depois, ele teve vários filhos, Absalão, e aí o Absalão já se invocou. Caramba, de novo com a família. O Absalão já se invocou com a família e pegou e falou assim: ó, o meu irmão enganou o pai e transou com a minha irmã.
Falou, como é que é? A família tradicional fez isso, a família exemplar fez isso. Foi lá, enganou o pai e futucou o rim da irmã do Absalão. O Absalão chegou para o pai dele, homem de família, cara de Deus, falou: pai, o cidadão lá, o meu irmão, que não é filho da minha mãe, foi lá na minha irmã Abigail e cutucou o rim dela. O que você acha disso? Eu quero levar ele para caçar. O senhor concorda com isso? Não, meu filho, vai lá, caça lá uns javalis, uns leão e traz para mim comer aqui. O cara levou, foi lá, matou o irmão dele. Isso é família. Família tradicional. Aonde é que existe isso? É que eu quero perguntar. Aonde é que existe isso? E aí, e se não bastasse, ele pegou raiva do pai e quis ele matar o pai. E se não bastasse, ele pegou todas as concubinas do pai e transou com elas todas ao meio-dia. Isso sim é família. Família. Família é assim. Família, você cria tudo junto, com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas sempre tem um que pensa diferente e vai agir diferente. Isso é família. Não existe família, todo mundo de certinho, parecendo um robô. Não existe isso. Isso não existe. Família, cada um tem um pensamento e nem todos seguem o seu pensamento ou a sua religião. Isso acontece até comigo. Agora, que papo é esse que eu sou conservador de família tradicional? Aonde é que existe isso? Aonde é? E aí, o cara morreu, mas ainda tem uma história, veio um cara chamado Salomão, filho de Davi, tradicional família cristã, que não, nessa época não existia cristã, família tradicional e 600 mulheres, 300 concubinas, eu sei lá para que se o cara dava conta de tudo isso daí. Mas para quê? Aonde é que existe isso de tradição, de tradicional? É o que eu estou querendo dizer. Olha, mas o cara vai casar com outro homem, é problema do cara. O que ele vai mudar na minha vida isso aí? Se o cara quiser casar com outro cara, o que vai mudar na minha vida? Só vai mudar se casar comigo, mas comigo está amarrado em nome de Jesus. Olha, mas não interessa, gente. As pessoas, independente do que você acredita, elas vão fazer o que elas acreditam. Elas não vão seguir exatamente o que você ensinou. Ah, mas não vai mesmo. Pode seguir um pedacinho, um pouquinho, mas lá na frente ela tem a sua própria cabeça, o seu próprio raciocínio e vai agir. Não existe isso de família tradicional. Nunca existiu. Olha aí, os patriarcas, todos eles sem exceção. E olha que eu não quis contar várias outras histórias aqui, porque não interessa, não é esse o assunto do vídeo. Mas bora aí ouvir um pouco o Malafaia. Pastor Sila diz que mulheres inventam, segundo ele, estupro. O pastor Silas Malafaia, conhecido por defender pautas conservadoras, voltou a gerar polêmica ao se posicionar um projeto de lei anti-aborto por estupro e debater. Bom, gente, isso aí. Sabe essa tradicional família? Essa família tradicional? Antigamente, lá para os anos 70, quando uma filha deles engravidava, eles mandavam lá para o Nordeste, para casa de um parente, eles mandavam lá para a terra do tio Sam, dizendo que foi estudar na América. Foi estudar, ela foi lá, voltava de lá com um filhinho na barriga, nascido na América, que ela não deu certo com o marido, mas era mentira. Ela saiu daqui
grávida, já foi lá para o norte grávida. Quando voltava, a que foi fazer faculdade, voltava com um diploma de 10, 12 anos que falava inglês ou falava nordestino. E o diploma já falava. Você já viu o diploma que fala? Era assim. Essa é a família tradicional. Presta atenção aí que essa gente que defende tanto o não aborto, o que não aborto, são eles que aparecem na mídia abortando, abortando, abortando. São exatamente eles. Não, não é o cara lá, entendeu? É eles. É eles que aparecem bêbados nos seus carrões de luxo, mas eles querem a prisão de todos que bebem. Mas são eles que aparecem bêbado na mídia. Mas como são de família tradicional, conhecida, cheio da bufunfa, pega um bom advogado, aquele advogado que o juiz, quando vê ele, já caga nas calças, aí o resultado você sabe qual é que é. Hoje, o Brasil está mudando. Hoje está mudando, mas tem que muito caminhar. Fuja desse negócio de família tradicional. Não existe. Olha esses pastores aí. A maioria dos defensores da família tradicional, a maioria, estão no segundo, no terceiro casamento. Largaram as veinhas, tá tudo com as novinhas lá. E vem para você impor regra para você. Para com essa coisa, porque isso é mentira. Se você tiver que um dia separar, então separa. Se você tiver que viver junto, que viva. Mas cuidado com o que você defende. Porque isso aí não existe. De família tradicional. Entendeu? Olha, irmão Jorge, mas Deus criou o homem macho e fêmea. É verdade. Ele criou mesmo, macho e fêmea. Mas os outros homens, olha, presta atenção, os outros homens e outras mulheres que nasceram no planeta não é criação de Deus, é criação do sexo. E aí, e para nós que somos evangélicos, ainda tem um agravante, que parece que tem um tal de Satanás, um tal de Lúcifer, que entrou lá no reino e fez uma grande avaria. Ou você não acredita nisso? Aí, aquele mundo que Deus criou perfeito, simplesmente não existe. Aí, você vê que a primeira família, os primeiros 2 filhos, um já matou o outro. E aonde que está a perfeição nessa coisa? Era uma família, aliás, só tinha essa família. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Você imagina hoje com milhares, centenas de famílias, como que vai dar certo? Então sempre vai ter alguém na nossa casa, na nossa família, que vai escambar para um lado, que vai escambar para o outro, que vai querer trocar de religião, ou acrescentar, ou tirar, que vai querer ser macho, que vai querer ser fêmea. Sempre vai ter, e não tem como você mudar isso aí. Lamentável, mas não tem. Então, vamos medir bem essas coisas quando a gente fala de família tradicional. Ah, família tradicional. Aí, tá aí. Muito evangélicos, muitos crentes, eles têm as coisas escondida. Não deixa que aquilo venha para a mídia, fica ali velado. Tanto é que esse sujeito aí, o Malafaia, ele é o defensor que a coisa não é para expor. Por que será? Ele deveria ser o primeiro, porque até hoje na Bíblia eu não vi Deus defender ninguém lá. Olha, não fala aí, ó, o escritor, não escreve aí que Davi pegou a mulher do Urias, não escreve isso aí na Bíblia, está lá escrito. Olha aí, não escreve aí que Moisés matou uma egípcia lá, não escreve isso aí que pega mal, isso pega mal, mas está escrito.
Olha aí, ô escritor, ô, eu tô revelando para você aí que o Abraão deixou os caras levar a mulher dele para dar pro rei lá, mas você não coloca isso na Bíblia, não. A gente aqui na Bíblia, a gente tem mania de passar o pano aqui na Bíblia. Não vai colocar que o cara tomou um fogão aí, que o Noé tomou um fogo e ficou com a bunda de fora. Não vai colocar isso na Bíblia, não, porque isso aí a gente aqui, eu sou Deus, eu gosto de passar pano. Não existe isso na Bíblia. Todos que erraram foi mostrado. Então, o senhor Malafaia, ou Max Feliciano, ou qualquer um outro, se você não quiser ter o nome ligado a alguma coisa, não cometa erro. Porque se cometer, tem que vir para a mídia expor mesmo, para que você tome vergonha na cara e não faça nada, já que você é exemplo. E tem mais, gente. E tem uma massa para acabar o vídeo que já ficou longo demais. E para uma máxima, todas as pessoas, eu não vi até hoje fugir um. E não vai fugir o seu Mala, não vai fugir o seu Max Feliciano ou outro qualquer. Tem uma máxima que sempre funciona. Sabe qual é? É que criança com fome só canta 1, 2, 3, feijão com arroz. 1, 2, 3, feijão com arroz. Então, esses apóstolos que vivem metendo o dedo na cara dos outros para acusar de erro, é só é cisco para esconder os erros deles. Nós temos exemplo até aqui na internet. Mas fora da internet tem dezenas e centenas de casos. Tem até um pastor famoso aí que os canais de crítica mostraram que ele humilhou as pessoas em culto e depois ele estava furunfando com a secretária. É ou não é a mão de Deus? É ou não é a mão de Deus? Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também música cristã. Tudo juntinho, até porque eu não consigo separar. Entendeu? Não tem essa de eu sou crente, eu não escuto aquela música, eu escuto, meu ouvido está aqui escutando. E se é boa a música, eu escuto. Não interessa se ela é nova ou se ela é gospel, eu escuto. E você também escuta, mas a hipocrisia é maior. Entra lá no Play Store e digita lá Rádio Web Xixová e vai aparecer um ícone verdinho aí. Sou eu. Ou vai no Google e dá uma gugada lá, digita Rádio Web, vai aparecer o site da rádio, entra lá, comenta, fala: eu vim aqui, não gostei da música, não concordo com isso, deixa o seu recado lá que eu vou ver o seu recado. E se quando você entrar na rádio eu tiver ao vivo, a gente pode até bater um papinho pelo WhatsApp que está aí na tela rolando aí. É mais um, WhatsApp é mais um. É mais um. O WhatsApp é americano. Mais um, em vez de você botar 55, mais 55, você bota mais um. Se você não colocar isso, não vai acessar. Mais um 443-262-6523. É o WhatsApp da rádio. Se você quiser pedir oração, também.